Ok, começando o Pra Valer agora, mais uma edição do programa Entrevista da Tarde, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Eu não estou dizendo ao vivo, porque eu jogo aberto com você. No feriado o programa é gravado, sim. Né? Agora, durante os dias normais, sim, ao vivo, a gente vai dizendo a hora e tal. Você pode ver que eu não vou falar a hora agora, eu não sou maluco, né? Programa gravado. Foi gravado ontem. Então hoje, programação normal nesse feriado nacional, porque você merece tudo isso e muito mais. Eu tenho o prazer de conversar agora, aqui da esquerda para a direita, com o professor José Roberto. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, tudo bem? Obrigado mais uma Prazer vez. recebê-lo aqui no programa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Isso. Professor e competidor também. Competidor. Né? Também. De artes marciais. E também com o Thomas Ryan. Seja bem-vindo. Prazer. Tudo bem aí? Obrigado pela Tive que oportunidade. enrolar aqui a língua para chegar próximo da pronúncia correta, né? Bom, os dois são atletas e professores e atletas. O senhor destina mais tempo ensinando ou se aprimorando, professor? Hoje ensinando. Né? Hoje já na... Quantos anos já? 40. E quantos anos de artes marciais? 23 anos. 23 anos. 23 anos. Estendo a pergunta a você, Brian. Hoje, mais me dedicando aos treinos também. Eu uso mais das aulas para me conseguir ter recurso para investir em mim como atleta, né? Investir em mim como atleta. Escuta aqui, você mantém intercâmbio com outros atletas, né? É normal o competidor ser também professor? Esse é o caminho, né? A gente começa aí como... Você começa praticando e de repente você vê o interesse em querer competir, aí você tem uma vida em competição. E aí a transição depois de que você se aposenta, digamos... Né, não, mas cara, eu vou ser mais preciso na pergunta. Não depois de se aposenta, ou seja, simultaneamente. É normal que ela ser professor e competidor? Isso, no nosso caso aqui, a gente mais para conseguir o recurso, né? A gente, como a gente não tem como viver exclusivamente da atividade esportiva, a gente acaba dando aula para... E um útil agradável, né? A hora que você está ensinando, você está se exercitando também, né? É como a gente consegue bancar aí nossas viagens, a suplementação, a alimentação que é a nossa profissão, né? Nosso trabalho, né? Rapaz, isso se arrasta há anos, né? Eu já vi competidor aqui de viajar de carona, de caminhão, dormir debaixo de viaduto e aí ganhar a competição, conquistar o título. Esse é um vencedor, assim, de mão cheia, né? Da vida, né? Aí ninguém sabe qual é o mais difícil, se é a luta em si ou a luta para chegar até. Para chegar lá. Né? Como eu falei na abertura, vocês têm aí compromissos agora em junho e julho. Né? Vamos começar então pela ordem cronológica, professor. Fique à vontade. Sim, agora em julho agora o Thomas está indo competir, né? Além de ele estar indo competir em Fortaleza, está levando 3 atletas, 2 de Rio Branco e um atleta de 16 anos do nosso projeto social lá de Sena Madureira. Sena Madureira, isso, em Fortaleza. Festa do interior. Festa do interior. Mais uma vez a gente está feliz, né, de poder estar levando esse rapaz, esse garoto lá do interior, né, do projeto social, para botar um evento a nível nacional, né, em Fortaleza. Nos dias? Dia 24 e 25 de junho. Legal. E qual é a expectativa, o Ryan, para essa competição? Você vai competir também? Vou competir, vou acompanhar os meninos, né, também como professor. Você vai comandar a delegação acreana? Isso. A gente está muito feliz, principalmente porque o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui com nossos atletas, a gente tem condição de chegar lá e trazer resultado positivo para o nosso Acre, né, que é muito importante, além de não só ir lá viajar e participar, mas principalmente trazer resultado, que é onde a gente vem batalhando bastante. E como o médico comentou, tem o Sávio, né, que é esse menino lá de Sena, que é um atleta promissor aqui do Acre, um rapaz novo, né, tem um talento muito grande, e a gente tem certeza que não só ele, mas os outros atletas que vão estar participando também vão trazer resultados para o nosso Acre. E como é que vocês encontraram esse talento perdido no interior do Acre? Foi através do projeto social, né, que já acontece lá há mais de 7 anos, né, tem várias crianças, vários jovens que treinam lá, né, e dentro dos jovens tem vários que se destacam, né, e com o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Rio Branco, a gente está conseguindo alguns apoios, algumas coisas, para que a gente consiga investir um pouco mais nesses jovens, né, para que eles consigam, assim como a gente também está tentando, viver da arte marcial, né, viver do esporte. Professor José Roberto, pelo que vocês falam, eu me arrisco a dizer que vocês, além de professores, competidores, atletas de alto rendimento, são também mágicos. Sabe por quê? Vocês estão falando em projeto social. Então, vocês estão precisando de ajuda. E conseguem desenvolver o projeto social? Como? Explique.
Geralmente a gente tira do bolso, né? A gente, graças a Deus, a gente tem uma academia bem sucedida aqui em Rio Branco, né? Através de muito esforço, e a gente acaba tirando do bolso para poder ajudar, e o tempo também, né? Que às vezes o projeto social ele demanda mais o tempo, né? De a gente estar lá e poder realmente querer se doar. Né? E eu, como professor, eu sempre falo lá na nossa academia que eu gosto de dar aula porque eu acredito nas pessoas, né? Eu acredito no ser humano, no crescimento como pessoa. E eu falo que, sempre falo que um dia que for só luta eu paro de dar aula, né? Eu acredito muito no esporte, e eu acho que a gente faz nossa parte muito bem, graças a Deus, né? Temos condições, né? Com e certeza. oportunidade de ajudar as pessoas, né? O foco, claro que o nosso foco principal é esse calendário de lutas, agora nesses 2 meses, por exemplo. Mas depois nós vamos fazer uma entrevista especial contigo sobre a academia, a história da academia. Onde é que funciona a academia? A gente estava localizado na Estrada Dias Martins. Vocês chamam de centro de treinamento, né? Isso, CT, Centro de Treinamento. Isso. A Estrada Dias Martins, número 1397, na Galeria BV, que é uma galeria, um prédio novo, do lado do Barriga Verde. Indo em sentido centro-bairro, é lado direito? Sentido. Isso, Ao lado esquerdo. sentido bairro para lá, lado esquerdo. Ah, tá. Legal. Do mesmo lado do Barriga Verde. Isso, de frente ao Colégio Armando Nogueira, né? Legal. Tá. Você me falou, você destacou Senna Madureira. E os outros 2 atletas são daqui de Rio Branco. Sim. Quem são? São o atleta Breno Caetano, né, que é um outro atleta que Breno Caetano, que a academia conseguiu revelar aqui em Rio Branco, né, um atleta Prata da casa. Isso, daqui também. Tá aí, ó, Breno Caetano. Você falou, Isso, ele apareceu ali. ele mesmo. Você viu a magia aí? Sim, um atleta que também tem tudo para ser um grande atleta, para crescer dentro da arte marcial, né, e conseguir levar o nome do nosso estado às grandes competições e trazer resultado. E nosso atleta Wellington também. O Wellington, cadê o Wellington? Apareceu o Breno de Capretão. Tá aí. E o Wellington Wellington também, também. padronizado. O Wellington Pontes, deve ser parecido do Chico Pontes. Equipe JR, que é o BJJ. professor José Roberto, né, que é o nosso mestre. Pode falar ali aquelas iniciais aí que representam. É o JR, né, de José Roberto, e o B de Brasília, o JJ Jiu-Jitsu, né, e o AC, que é o do Acre. Nossa equipe, né? Aí o de Senna Madureira, vamos lá, não vamos deixar ninguém de fora. Sábio. Qual é o nome dele? Sábio. Sábio. Sávio. Vamos lá. Cadê o Sávio? Tá aí. E é um Sávio diferente, né? Sávio Lucas. 15 anos, fazer 16 agora, 15 anos. É um Ele que é É, fruta do projeto lá. no último evento que teve aqui, né, acho que ele fez umas 5 lutas, finalizou todas as lutas assim, de forma bem rápida. Então, um atleta realmente muito promissor, né? Que vale a Professor, pena investir. o senhor lá tem, claro, você precisa de sobrevivência, tem os que pagam. Sim, E aí, pelo que eu vejo, aí os atletas que são revelados são projetos sociais, normalmente, isso, esse projeto que a gente falou é de cena, né? Mas na nossa academia é 100% comercial. Então aqui, essa academia aqui em Rio Branco todos pagam a mensalidade, né? Só um ou outro ali que a gente pega como atleta ali, mas menos de Que de golpe é aquele 3%. ali, professor? A gente tá fazendo um controle, né, na lateral, no joelho e na barriga, né? Que a gente usa muito no jiu-jitsu, né? Quando o cara tá por cima, ele faz esse controle aí. Se as nossas aulas de iniciantes é o Leandro, que vai lutar Doutor Leandro Gross. O Leandro vai lutar lá no Rio de Janeiro, Internacional de Master. Isso aí são alguns títulos meus, internacional. Se ele né? perder pro cara, ele pode no dia seguinte entrar com a representação contra o cara. Não é não? Só pode dizer assim, ó, você é golpista. Você aplicou um golpe. Justo. É brincadeira. Doutor Leandro é gente boa, gente fina. Sim, já tá aí 12 anos no jiu-jitsu. É um já. exemplo, né? Um exemplo. Eu acho que vocês se orgulham muito dele, né? Ele já É uma tem- referência, né? Sim, uma pessoa muito humilde, ajuda bastante a academia, apesar do status que ele tem ali, mas ele é muito humilde. Há 3 anos eu tive o prazer, o privilégio de... Eu digo prazer porque colaborei com a Justiça. Sim. Mandou nos convidar para ser testemunha de acusação. Aquele rapaz que matou a ex-mulher na estação experimental, mais ou menos uns 8 anos. Sim. E ali ele fez um trabalho esplêndido. Seu Leandro Muito excepcional, dedicado. é, Ali foi que eu disciplinado. comecei a conhecer o trabalho dele a fundo. É alguém que honra e de fato muito enaltece o educado, trabalho. Né? Vou convidá-lo para vir aqui antes Sim, da luta. ele fala com ele, pra ele vir aí. Ele já foi o número 1 do ranking Na Pois na é, faixa você me azul. falou. A nível mundial. Lutou né? em Las Vegas, Estados Unidos, o Mundial de Master, lutou na Europa já. Ele
gosta de competir, sempre ele está competindo. É um guerreiro também, porque os afazeres dele já é suficiente para ele tomar boa parte do tempo. Mesmo assim, nas horas vagas, ele não falta. Todo dia, às 17h20, ele está presente. Muito Legal. disciplinado. Muito bom. Tá. E aí, tem outra agenda no Rio. Essa é com você e ele, né? Isso. Eu e o seu Leandro, a gente vai montar o Internacional de Master no Rio, dia 22 e 23, né? A gente vai estar voltando lá no Rio, um evento internacional, só para Master, a galera dos 30 até os 60 aí. E no próximo final de semana, dia 29 e 30 de julho, vai estar um aluno nosso dos Kids, né, infantil, de 11 anos, Guilherme, vai estar voltando lá o Sul-Americano Kids, lá no Rio. Tá, só para compreensão melhor de quem está nos assistindo. Nós estamos falando de artes marciais, mas precisamente de jiu-jitsu? Jiu-jitsu, Ou tem uma outra aí? Tem o MMA também, a parte da porrada, né? Também. MMA é uma mistura aí, né? Isso, mas o mestre ele cuida da parte do jiu-jitsu. Quais são as lutas envolvidas ali ao mesmo tempo no MMA? Na verdade, o MMA ele é uma modalidade também, né? Esportiva, né? Dentro do MMA existe várias organizações, né? Vários eventos. O UFC é o maior deles, né? A maior organização de todos. Mas dentro do MMA você não tem como regra saber outras modalidades para participar do MMA. O MMA em si ele já é uma modalidade que envolve tanto luta em pé quanto luta no chão, luta de queda. Legal. Lá na sua, melhor, eu ia falar na academia, no centro de treinamento, do seu CT, além do jiu-jitsu, que mais o senhor dá aula de quê? Eu dou aula de jiu-jitsu, né? E o Tomás é professor de Muay Thai e de MMA, né? Então a gente tem essas 3 modalidades. O carro-chefe é jiu-jitsu, o Muay Thai. E aí tem a equipe de MMA. Eu achava que vocês tinham lá o chamado boxe chinês também. Não, é o Muay Thai. Que a gente tem o Muay Thai. Olha o vídeo aí, olha aí você. Isso aí. Você está um pouco cansado aí, né? A gente está em preparação, que em julho agora a gente vai competir no México, né? Trazer mais um resultado positivo para o nosso Acre. Na primeira oportunidade que a gente teve lá, a gente conseguiu um nocaute no primeiro minuto de luta. A gente teve primeiro minuto, você foi, a gente teve Você é fera mesmo, hein? A gente treina para isso, a gente está investindo bem para isso. A gente está tendo a oportunidade de voltar lá de novo para conseguir mais uma vitória, né? Você já teve aquela luta que você mesmo fazendo uma autoavaliação disse, olha, se terminasse agora eu perderia essa luta. Aí você vai dar um nocaute. Que alívio, hein, cara? Aí a comemoração é dose dupla, né? Sim. Principalmente pelo trabalho que a gente desenvolve lá na academia com a nossa galera do alto rendimento, voltado para o MMA ou para as modalidades, de qualquer modalidade de competição. Que a ideia de um treino de competição é você trazer para a academia a realidade de uma competição. Isso. Né? Então tudo que a gente trabalha lá dentro é situações que podem acontecer dentro da hora da luta, tanto intensidade, técnica, tudo. Né? Eu tenho outra pergunta a fazer nessa sequência, mas para não esquecer, nós temos outra agenda agora, agora fora do Brasil, não é isso? Isso. Que é em Cancún, no México. É a minha de Cancún, no México. Isso, que é esse evento, dia 28 de julho. Que a gente vai estar lá representando o nosso estado no MMA. Né? São os atletas de MMA aqui no Acre que vem se destacando bem nas grandes competições. Você já lutou lá, não? Já, lutei lá acho que no final do ano agora, foi ano passado agora. E aí, foi bem sucedido? Pô, a gente conseguiu um nocaute com 1 minuto de luta, né, e conseguiu voltar com vitória. Com quem? Com 1 minuto de luta. Não, eu digo com... O adversário foi Sebastião alguma coisa. De onde era? De lá? Mexicano. De lá, mexicano. Pô, e a galera de casa? A galera ficou até tranquila, que a galera vai para prestigiar o evento, né? Claro que eles torcem pela galera deles, né? Mas eles apreciam mais o espetáculo, né? Que é a luta bem feita. Aí tem um outro evento não menos importante, mas é Kids, né? Kids. Temos um acreano na disputa. Garoto de apenas 11 anos, você falou? Isso, 11 anos? Guilherme. Isso, esse aluno está com a gente desde o início, né, da academia, já treina mais de 6 anos com a gente. É sul-americano? Sul-americano. E o pai dele sempre apoiando ele, investindo, e a gente... Qual é o nome do pai dele? Eu conheço? É o Neilson. Neilson? É, Neilson. E aí a gente vai ter essa oportunidade aí de estar levando ele lá para o Rio para competir, né? E aí... Guilherme é o nome do filho do governador, ele chama de Gui. Você deve chamar Gui também, Gui. Gui. O Guilherme o dono do Gui um dia foi Guilherme. Ele é muito bom, ver se destacando lá na academia, já são mais de 6 anos que ele pratica jiu-jitsu, já não falta, e a gente tem vontade de competir, então a gente está indo com um evento grande, né, que é o Sul-Americano no Rio. E aqui em Rio Branco ele já ganhou todos os eventos que ele participou. É fera, então. É muito bom, muito dedicado. O pai dele também, né, tá investindo, acompanhando. O senhor embarca, então, confiante em um bom resultado, é isso? Bom resultado, Deus quiser. E sempre é aprendizado, né? Independente que a gente conseguir, sei lá, ganhar uma medalha, mas o aprendizado da gente estar nos eventos, a gente sempre traz uma bagagem boa para somar no nosso trabalho aqui em Rio Branco. Legal. Agora, uma pergunta que eu acho que ninguém fez para o senhor. Vamos lá.
Vocês, serve para você também, vocês construíram muitas amizades nas Sim, artes marciais, sim. dentro e fora, Sim, né? bastante. Tem muitos amigos, Bastante, lutadores, com quem vocês lutaram já, ganharam, Brasil, perderam. fora do Brasil. Isso. Então há ali uma amizade. Sim. Mas chega o ponto assim de, depois de bater ou apanhar e jantar juntos e tal, não. Sim, a gente é bem profissional, né? Assim, a gente, por exemplo, eu que já estou no Master já, e a gente está disputando, a gente sabe que ali a gente está do trabalho e cara, o cara está fazendo a sua parte com muito respeito, né? Eu já tive a oportunidade de estar lutando em Brasília, de ganhar do meu adversário e na próxima luta ele está torcendo para mim, mas porque a gente ganha com respeito, perde com respeito e a gente, isso aí faz com que a gente não cria uma situação ruim entre os atletas, né? A gente sabe que a gente está ali lutando e somando, né? Até porque no fim das contas é um trabalho, né? Assim trabalho, como né? qualquer outro, né? Mas a diferença é que um dos dois tem que ganhar, o outro tem que perder, né? E vai vencer aquele que estiver mais preparado, né? Tanto fisicamente, mentalmente, né? Que tiver mais nível técnico. Isso. Por isso que é bem tranquilo, assim. Vamos aprofundando então a conversa. O senhor já teve alguma parte por quebrado ou quebrou alguém já? Não, Nas graças a Deus não. Hoje eu tenho, né, são 23 anos de jiu-jitsu, né, e comecei numa época que a gente tinha poucos profissionais acompanhando. Hoje a gente tem fisioterapeuta acompanhando a gente, agora de manhã eu estava na academia fazendo um trabalho de recuperação, nutricionista, A preparador recuperação é físico, tão importante quanto a preparação, né? Sim, 100% isso daí. Parte psicológica também é importante. Olha o psicólogo ali nos assistindo aqui ao vivo. Aí a gente acaba tendo lesão, né? Eu tenho o menisco aqui um pouco rompido, o menisco, né? Mas um pouco do ombro, mas são coisas normais que no decorrer de muitos anos da prática da atividade, né? A gente acaba adquirindo, né? É natural isso. É Né? natural, né? Sim. E você? Não, graças ao trabalho que eu vim fazendo, nunca me machuquei sério, né? Também nunca... Não quebrou ninguém, não? Não, apesar de ser um esporte que tem muito mais contato, né? Mas nada que não seja recuperável. Eu imagino, né, que mesmo sendo um acidente, né? Sim. A pessoa fica constrangida em saber que quebrou alguma coisa de um colega de profissão, né? ruim, assim, principalmente no sentido, vamos supor, de se você incapacitar ele de conseguir trabalhar, né? Onde a gente tanto que acho que na minha Que estreia... pode acontecer. Pode, sim, né? faz parte do nosso esporte, né? Tanto que quando a gente decide entrar de cabeça nisso aí, né? Você tem que estar ciente do que pode acontecer, né? Até onde vai. Tanto que na minha estreia, na minha primeira luta de MMA, há alguns anos atrás, né? Eu ganhei com um nocaute, um ajoelhado no rosto, que aí fraturou isso aqui, do cara afundou, né? Assim, eu fico então, vendo um jogo de futebol, por exemplo, a preocupação do cara quando vai cair para não machucar o colega. Às vezes o cara se ferra para não desviar e não pisar na... Tem uns que pisam mesmo, se querem, mas na luta a diferença é que ambos estão preparados para aquela situação, né? Então a gente tem que ter o cuidado, lógico, para não machucar a sério, né, tudo, mas o cara também está preparado e ele sabe o que está acontecendo ali na hora. Então, o diferente da arte marcial é que você dá essa escolha para ele de querer continuar ou não, né? Quando você encaixa alguma finalização ou você está em alguma situação que você tem potencial para machucar, né, você dá a escolha para ele. Você quer que eu continue? Aí, se ele quiser, você vai continuando. Senão ele desiste e você para. Vou fazer uma pergunta bem pessoal pro Brian. Eu tô vendo aqui que o professor não gosta de tatuagem, tem poucas aqui. Só tem uma. Você tem várias. Sim. Né? O que te motivou a fazer a tatuagem? Hoje os atletas todos, em sua maioria, tem muitas, né? No rosto, no braço, nos braços, nas pernas. Os paulistas tem muito. Mas só deixa estética mesmo, né? Assim, eu acho bem legal. Eu gosto bastante. Não dá uma coceirinha não? Não, dá tranquilo. Só dói mais na hora de essa pagar, aí no pescoço é o quê? Fala um pouco dessa aí. Destinado ao sucesso. A gente vem, e a no braço aqui? A do braço é uma geisha, né? Uma parte oriental. Aí nos dedos eu tenho a modalidade que eu represento, que é o Muay Thai. Legal. Na costela eu tenho o escudo. Bem criativo. Dá um close aí, Márcio. Muay Thai, bota aí. Aí na costela eu tenho o escudo da nossa academia, né? Que não foi tudo que eu conquistei hoje dentro da minha vida pessoal, foi através da arte marcial. Eu vou fazer uma. Não, mamãe, eu te amo. Aí sim. Legal. O Daniel gosta de dar uma curtida, né? Tá pronto aí, Arte? Daniel Cabral chegando aí com... E é o seguinte, se ele não gostar, o Muay Thai aí, meu filho. Sorrisão Arte. Aprovada a arte, pessoal? Tá bom, aprovado. Mais um aí, pra começar. Colecionador.
Por que você entregou para ele e não para o professor, hein? Você não obedeceu à idade? Os cabelos brancos do professor. Faltou o cabelo branco pra você. Faltou o Ele foi cabelo mais branco. pro que Mas não, aqui, a idade ele fez, aqui o cabelo Tem branco. um detalhe aí também. Valeu. Professor, foi um prazer. Prazer, Sucesso aí, tá? muito obrigado Mas você mais uma ainda tem vez. oportunidade de falar, tanto você quanto o Brian, de falar alguma coisa que vocês estavam dispostos a falar e eu acabei não perguntando. Há tempo, sim, viu? Eu acho que o que a gente tem para acrescentar, principalmente teve um momento na entrevista que você comentou em relação à parte do projeto social e do trabalho que a gente faz lá na academia comercial, né, em relação aos alunos que pagam tudo direitinho. Né, eu acho que vale a pena ressaltar, principalmente porque a arte marcial ela vai muito além dessa parte da competição, né? Então a gente desenvolve um trabalho também com nossos alunos lá no nosso centro de treinamento aqui. A gente desenvolve um trabalho psicológico, tem vários alunos que chegam lá pra gente com alguns transtornos psicológicos, alguns psicólogos recomendam a prática da arte marcial, que a gente vem se especializando para atender esse pessoal. Ou alguns problemas psicológicos, saúde, qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Então, tanto das aulas de criança quanto adulto, então por isso que é importante. E no mundo violento você está preparado. Sim, por isso que não principalmente você bater além em ninguém, da mas parte se defender, né? Por isso que principalmente além da parte social, é muito importante também a gente ter esse lado comercial, né? Para atingir mais pessoas. E é esse lado comercial que faz com que nós atletas consigamos investir para chegar cada vez mais nas competições. A gente está com esse calendário agora, mas se a gente tiver alguma parceria, tivesse mais apoio, a gente conseguiria estar com esse calendário ainda maior, né? Então vamos supor, a gente tem competições até julho agora, mas o ano não acaba em julho, né? Então a gente ainda tem como chegar nos outros meses também a ponto de conseguir ir lá e trazer resultado, né? Que é a nossa preocupação. A gente já vem fazendo a nossa parte, que é treinando e se dedicando certinho para poder chegar lá e trazer resultado. Agora falta a gente chegar lá, né, com mais frequência, né? Com certeza. Sucesso para você, tá bom? Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Nessa luta aí, representando o Acre e o Brasil. Vamos estar com notícia boa. O Acre lá em Fortaleza e o Brasil lá em Cancún, no México. Exato. Beleza? Professor, foi um prazer também. Prazer, meu. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, né? Somos muito gratos aí. Legal. Sucesso, bom? Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Dr. Aleph Costa, psicólogo. Vamos falar sobre vários assuntos aqui, né, professor? Mas enfatizar dois aqui, né? A ansiedade e a depressão. Acho que são irmãs ou primas, né? Exatamente. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, entrevista da tarde, feriado nacional, programação normal, com apoio do Arasuper, do Aramix e também do Instituto Mediprev, além do óleo natural de avestruz. Gente, o óleo natural de avestruz já está sendo utilizado em Porto Velho, capital rondoniense, como medicamento. Compõe a cesta básica de medicamento, porque comprovadamente ele é eficaz contra vários tipos de doenças e também controla os sintomas do autismo em todos os níveis. Exatamente. Falta aqui também fazer a mesma coisa. Aliás, há um processo nesse sentido também, né? Temos também o apoio do Teseus 30, tanto para o homem quanto para a mulher. Veja por que é importante, nas horas difíceis, você contar com a ajuda da Grancard. Isso mesmo, você que é servidor municipal já pode também contar com esse serviço. Veja o VT. Olá, muito prazer. Apresento a administradora Grancard, uma empresa brasileira que está entre as líderes no segmento de cartões, convênios e benefícios no país, a qual atende servidores de órgãos públicos, colaboradores das empresas privadas com seus produtos. Recentemente, a Grancard fechou parceria muito importante com a atual gestão do SISEMPRO, Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia, para disponibilizar aos seus sindicalizados o cartão multibenefícios e suas respectivas comarcas do MP de Rondônia. Com múltiplas funcionalidades similares ao cartão de crédito convencional, o cartão multibenefícios
é um produto para descontar em folha de pagamento, o qual também funciona como antecipação salarial sem cobrar juros, multas e IOF. A Grancard está presente nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre, com uma completa rede credenciada de supermercados, postos de combustíveis, farmácias, médicos, dentistas e outros. Além de realizar compras pela internet em mais de 250 mil lojas virtuais do e-commerce PagSeguro e parcelar até 6 vezes. Tudo isso sem análise de créditos, consulta ao SPC, Serasa ou comprovação de renda. O cartão multibenefícios tem 2 limites: o limite de crédito à vista e o limite de crédito a prazo. Esta última corresponde a 10 vezes o limite de créditos à vista. Exemplo, se o limite de crédito à vista disponível é de R$ 500, automaticamente o limite de crédito a prazo será de R$ 5.000 para compras parceladas. É importante lembrar que o parcelamento é definido pelos lojistas. A plataforma do cartão multibenefícios permite ao usuário consultar em tempo real seus extratos e toda a rede credenciada através do aplicativo Grancard Usuário, site da administradora e pelo 0800. Sinzempro e Grancard, juntos para levar o melhor aos sindicalizados. Pois é, e os servidores da prefeitura já podem também contar com essas vantagens da Grancard. Assim como você que é cliente Gazin, ok? Muito bem, eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Aleph Costa, psicólogo. Seja bem-vindo. Bom, meu querido. Tudo obrigado, bem? Hein? Prazer recebê-lo aqui. Primeira vez, né? Primeira vez, eu que agradeço. Eu acho que o lutador também foi a primeira vez aqui. O Brian. Hoje é dia de estreia. Sim. Né? Doutor, afinal de contas, vamos começar o seguinte. Já existia, esses problemas já existiam, evidentemente. Não é nada de anormal. Sim. Mas com a pandemia, ele se alastrou. Sim, né? Com certeza. E ficou como legado uma série de problemas. Sim. Ansiedade, depressão, outros tipos de transtornos emocionais, psicológicos, enfim. Nós temos uma cidade doente. Sim. Eu estou falando de Rio Branco, mas o interior também é a mesma coisa, o Brasil afora e o mundo inteiro. Né? O mundo inteiro. O legado ficou da pandemia, do novo coronavírus. Sim. Quais são os sintomas, por exemplo, da ansiedade? Bom, vamos lá. Primeiramente, quero te agradecer, tá, pela confiança, recepção Nós aí. agradecemos a sua vinda aqui. E vamos lá, a ansiedade ela é um grupo, né? É o transtorno, os transtornos de ansiedade. É um grupo que tem 6 tipos de ansiedade. Tem o transtorno do pânico, tem o transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade social. E vamos trazer a ansiedade generalizada, né? São 6 sintomas. E esses sintomas estão relacionados à irritabilidade, uma pessoa que se estressa muito rápido, fácil, né? Então essa irritabilidade ela é muito presente em quem tem ansiedade, que também quem tem depressão. E inquietação, né? Um comportamento inquieto ali, como se estivesse com os nervos à flor da pele, né? Toda hora se mexendo na cadeira, balançando os pés. Uma dificuldade no sono, né? Uma insônia, mas é um sono insatisfatório. É como você dorme, mas você não descansa, né? Você acorda outro dia, parece que você não teve uma noite de qualidade de sono, né? Sim. Dificuldade na concentração, uma sensação de branco na mente, tensão muscular. Muitas pessoas confundem, né? Mas a tensão muscular, uma dor na coluna, uma dor no braço, na nuca, faz parte da ansiedade generalizada. E uma fadigabilidade, né? Que é uma certa fadiga. Isso por causa do sistema nervoso está abalado. Está relacionado ao sistema nervoso central, né? Está relacionado à questão cognitiva, né? Cognitiva e comportamental. Então, a ansiedade ela tem tantos fatores cognitivos quanto físicos. Né? Dentro do transtorno do pânico, que é um outro tipo de ansiedade, tem vários sintomas físicos, sudorese, coração acelerado. Hoje, atualmente, no meu consultório, o que eu mais recebo são pessoas que têm transtorno do pânico e ansiedade generalizada. Transtorno do pânico. Transtorno do pânico. É um terror para quem tem esse transtorno, né? Porque é uma sensação de morte mesmo. Tá. Isso aí, doutor, o tratamento ele deve ser feito mais com medicamentos ou com terapia mesmo? Pode ser com ambos, né? Só que a terapia, o medicamento ele vai auxiliar nesse tratamento, né? Para amenizar os sintomas, momentos de crises. Quem tem transtorno do pânico tem crises de cerca de 10 a 30 minutos de crise de pânico, né? Sentindo seu coração acelerado, fadiga.
E aí a terapia, ela vai ajudar com técnicas. Então a pessoa vai aprender técnicas para controlar essa ansiedade, para entender seu cognitivo, entender seu comportamento e controlar, como eu sempre falo no meu Instagram, de uma vez por todas, essa ansiedade. Tá. O fato de procurar um profissional já é um bom começo. Um bom começo. É o primeiro passo, né? Você aceitar que você precisa de ajuda de um especialista. Pronto. Estou precisando de ajuda. Exato. Vou ao psicólogo. Exatamente. Esse é o primeiro passo para começar uma mudança na vida da pessoa. Qual o papel da família nesse processo? A família é muito importante, né? Eu sempre falo isso para meus pacientes. A família e o terapeuta, eles têm um papel muito importante na evolução, no progresso do paciente, né? Então, a família que apoia, o resultado ele é mais rápido para o paciente. E a família que não dá apoio, que critica, que tem aquele preconceito, se torna mais difícil e se torna mais longo o tratamento, Isso. né? E dos colegas de trabalho, professor? Também. Muitas pessoas hoje estão O adoecendo. chefe pode colaborar também nisso? Sim. De imediato ali? Sim, sim. O chefe colabora muito, tanto de forma positiva quanto negativa. Vai depender do comportamento desse chefe, né? Tá, vamos lá. E se o chefe também tiver com o mesmo problema, até pior? Aí tem que buscar terapia também. Aí tá complicado. Tem que buscar terapia também. Já viu com esses casos? Sim, sim, sim. Hoje eu já atendi empresários, gerentes, policiais, né, pessoal da segurança pública, da área da saúde. Então, assim, a ansiedade, eu sempre falo isso, que a ansiedade e a depressão, ela não escolhe a pessoa. Então pode ser qualquer pessoa, qualquer faixa etária. Pega rico, pobre, Qualquer preto, pessoa. branco, gordo, magro, Exatamente. alto, baixo. Exatamente, não tem um padrão, pode ser qualquer pessoa. E nem tem ideologia também. Pega Sim. a esquerda, a direita, centro-direita, pega todo mundo. Qualquer um. Não tem como escolher, né? Não sei se você sabe, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, só no Brasil, né, 19 milhões de pessoas têm ansiedade. Que é isso? 19 milhões. Isso segundo a Organização Mundial de Saúde já é comprovado, né? E o Brasil é o número 1, né, dentro da questão mundial, é o número 1 com o maior índice de ansiedade do mundo. Tá, nós temos agora o pretexto de dizer, bom, a pandemia aumentou, Sim. mas já existia antes da pandemia. E qual era a causa antes? Existem várias causas, né, para a pessoa desenvolver ansiedade. A pandemia ela foi um gatilho maior, Sim. né? Foi quando disparou mesmo, Sim. né? E existem várias causas para a pessoa desenvolver ansiedade, então desenvolver depressão, pode ser um luto, né? Uma perda de um ente querido, Perda de um emprego. um emprego, né? Questão socioeconômica. De um grande amor. De um grande amor. Muitas pessoas hoje me procuram na terapia, eu faço terapia de casal também, Sim. porque estão em processo de separação e né, dos cônjuges, né, Não estão desenvolvendo ansiedade e depressão porque não aceita essa separação, desenvolvendo até uma dependência emocional. Então acho que para ser feliz precisa estar com aquela pessoa ali a vida toda, não aceita uma separação e acaba entrando dentro do mundo de depressão. Vamos abrir um parênteses aí que o senhor permitiu agora. Dependência emocional. Dependência emocional. O que é? Como é que ela acontece na prática? Sim, a dependência emocional é uma pessoa que depende do outro para ser feliz, né? Então muitas pessoas hoje estão caindo na depressão dentro de um relacionamento abusivo, às vezes, um relacionamento tóxico, mas ela acha que para ela ser feliz ela tem que estar com aquela pessoa, mesmo o outro não querendo estar mais com ela. E mesmo sabendo que aquilo faz mal a ela? Mesmo sabendo que ele faz mal a ela, mas ela depende do outro para ser feliz, para levar a vida com felicidade, com Isso amor. é masoquismo. Pois é. E aí ela fica dependente, totalmente. E aí na terapia a gente vai reconstruindo a mente, né, reestruturando a mentalidade dessa A pessoa. pessoa elege o outro como o meu malvado predileto. É, exatamente. O que é isso? Sim. E muitas pessoas estão caindo dentro dessa dependência emocional. Muitas. O comportamento do ser humano é algo que ninguém consegue explicar em detalhes. Né? Sim, sim. Como nos impressiona isso? Sim. Esse é o papel da psicologia, né? Estudar a mente e o comportamento humano, né? A psicologia é uma ciência que estuda tanto a mente quanto o comportamento das pessoas. Aproveitando, doutor, o que foi que lhe uniu à psicologia? Por que o senhor optou por fazer psicologia? Aliás, o senhor formou na UFAC, né? No Uninorte. No Uninorte. No Uninorte. Eu sempre gostei dessa área de aconselhamento, né? De orientar pessoas, de ajudar o próximo. E desde os meus 12 anos ali, meus pais perceberam... Formou-se, né? Meus pais perceberam que eu tinha esse perfil, né, de aconselhar as pessoas, sempre andei com pessoas mais velhas que eu. Sim. Então, assim, na época eu tinha 15 anos, por exemplo, pessoas de 20 anos vinham pedir conselho para mim, 22 anos. Então, antes de ser, o senhor já era psicólogo? Já tinha essa predisposição, vamos dizer assim, né? E aí foi quando entrei na faculdade, me apaixonei, eu amo a psicologia, eu faço por amor. E quando eu vejo uma pessoa
sofrendo, né, entrando um pouco na depressão. Muitas pessoas hoje estão sofrendo porque não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para acolher. Eu sempre falo isso para meus pacientes, que na minha terapia, posso falar por mim, né? No meu consultório a pessoa vai encontrar acolhimento, vai encontrar amor, né? Porque hoje o mundo é um mundo de preconceito. Então eu sempre falo esses 3 pontos. Na minha terapia você não vai encontrar preconceito, nem crítica, nem julgamento. Porque no mundo já tem muito isso. Então no consultório a pessoa vai encontrar acolhimento, solução, técnicas para tratar. Isso. Depressão e ansiedade, uma está ligada à outra, tá? Tá ligado, a gente chama de comorbidades, né? Eu sempre falo que a depressão anda de mãos dadas com a ansiedade. Mas uma faz sucesso sem a outra? Dificilmente. Tem pessoas que desenvolvem ansiedade, apenas ansiedade. Já tem outras pessoas que desenvolvem ansiedade com a comorbidade de depressão. Então é muito subjetivo, muito relativo. Vai depender de cada caso. Mas na maioria das vezes, dos casos que eu tenho no meu consultório, a pessoa tem ansiedade e depressão. Andam de mãos dadas. Tem assim mais ou menos um perfil da maioria das pessoas que acabam sendo vítimas de tudo isso? Faixa etária e tal, não? Sim, tem a questão da faixa etária, né? Geralmente a ansiedade e a depressão está relacionada à faixa etária aí dos 20 aos 30 anos, 35 anos. Isso não significa dizer que os bem idosos não têm, nem as crianças, né? Sim, todos. Mas a maioria, o senhor falou. Exatamente, não é generalizando, né? Mas o ponto mais forte é nessa faixa etária. Mas tem idosos também, tem depressão, ansiedade, adolescentes. Agora, são doenças que atacam também as crianças. Sim. E o que explica tudo isso? Sim, a criança, eu sou psicólogo educacional também, sou especialista em psicologia da educação, trabalhei 2 anos e meio numa escola particular aqui de Rio Branco, né? Então acompanhei muitas crianças e muitos adolescentes, e o que eu percebi é que muitos desenvolvem ansiedade e depressão pela questão familiar, né? O meio familiar e o ciclo social, e não tem amor dos pais, os pais acabam querendo preencher a ausência deles devido a trabalhar, o corre do dia a dia mesmo, com cartão de crédito, com dinheiro, com videogame, com bens. E muitos já chegaram a falar, adolescentes de 12 anos, Aleph, né? Cara, eu não tenho amor dos meus pais, não tenho a presença deles, eles querem comprar o tempo, que é a ausência deles, com objetos, né? Então muitos entram no quarto, ficam o dia todo ali trancado. Em alguns casos resolve, né? Em outros não, né? Exato. Agora o ser humano também não sabe o que quer, né? Sim. Quando o pai faz o contrário, dá carinho, afeto e amor e não dá bens materiais, também ficam descontentes, né? Exato. Vai entender o que essa molecada quer hoje, né? Com certeza. Exatamente. Tem a questão do limite também, né? Muitos pais hoje não estão colocando limite nos filhos. Aproveitando, professor, um assunto com outro. Me desculpem, por favor, a molecada que está nos assistindo. Sim. Nós temos um perfil hoje de uma criançada, é algo extremamente preocupante. Sim. O moleque não lava a colher, não lava o prato. Ele não limpa o banheiro. Ele joga a toalha lá no pé da parede. Tira a cueca, a calcinha, joga em qualquer lugar também. Se a mãe vai falar, sai com 4 pedras na mão. Exato. O que fazer para consertar isso? Porque, claro que a educação começa na casa. Sim. Mas chega um momento que os pais não conseguem mais fazer mais nada. Exatamente. Aí tem que recorrer a outros profissionais. Exatamente. O que fazer? Vamos ao intervalo comercial, na volta o senhor fala sobre isso, certo. Tá bom? E você certamente não vai mudar de canal, né? Não vai, porque agora é que o programa vai ficar ainda melhor. Até já. Muito bem, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, programação normal nesse feriado nacional, porque você merece tudo isso e muito mais. Feriado de Corpus Christi, né? Sim. Isso mesmo. No português é Corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo. Se você perdeu o início do programa, eu conversei com o Brian e também com o professor José Roberto no primeiro bloco sobre artes marciais. Eles vão participar de vários eventos em julho agora e em julho, também em junho e julho. E estou, desde o bloco anterior, a conversar com o psicólogo, o doutor Aleph Costa, falando sobre depressão, sobre ansiedade e outros transtornos que realmente tiram a paz de muita gente. Professor, doutor Iaí, como a psicologia pode ajudar
os pais nesse estágio onde perderam o controle total ou parcial sobre os filhos? Sim. A construção da personalidade, né, de uma criança, de um adolescente, vai até os 12 anos de idade. Então, Ali a fase da formação do caráter. Formação do caráter, da identidade. Essa é a fase muito né? complicada. Muito delicado, né? Muito delicado, né? Então, assim, no momento que os pais estão perdendo esse controle, é importante levar um profissional, né? Um especialista, porque na terapia a gente vai trabalhar em conjunto com os pais e com a criança, né? Então, o adolescente, para trabalhar esse comportamento, né? Às vezes um comportamento agressivo, um comportamento melancólico. E você estava falando dessa questão, né, de uma certa rebeldia em casa. E é importante os pais eles tratar tanto com amor, mas também implantar, né, colocar limites nessa criança. Eu falo sobre reforço positivo e reforço negativo. O que é isso, né? Se a criança ou o adolescente está ali, né, exagerando seu comportamento, o comportamento não é desejado pelos pais, começa a tirar, né, começa a tirar aquilo que ele mais gosta. Porque hoje bater, né, não é solução, mas você trabalhar o cognitivo. Só dá uma paradinha aí. O senhor falou que hoje não é solução. Isso. Até os anos 60 na palmatória resolvia. Sim, sim. Dos anos 70 até os anos 80 era no cinturão. Agora Exato. não pode mais porque aí o conselho de cá, o conselho de lá, Exato. enquadra todo mundo, é o conselho tutelar, os conselheiros tutelar. Sim. Exatamente. Não sei onde é que nós vamos parar, viu? Exatamente. Continue assim, para ver o que vai acontecer. Sim, né? Pois é. E aí eu trabalho com reforço positivo, ou então reforço negativo. Então, os pais retirar algo que essas crianças, adolescentes gostam. Por exemplo, o videogame. Né? Então, vou tirar teu videogame aqui por um mês. História. Né? Tirar videogame, professor? Exato. Que é isso? Tá já uma confusão do diabo. Pois é. Mas é justamente isso, para trabalhar o diálogo com o adolescente. Você não está, né, tendo um comportamento, um bom desempenho na escola, então vou retirar isso. Tira, né, o celular também do carro. Celular, né? Hoje muitos adolescentes estão entrando também na ansiedade, na depressão por causa do uso do celular. Né? O problema não é o celular, é o uso excessivo do celular. Aliás, tudo que é demais prejudica, Tudo que é demais prejudica. Exatamente. Dizem que canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, coma demais canja de galinha para ver se não vai é. fazer mal, né? Exatamente. Então, tudo que Tudo é tem que ter excesso... limite, Tem que ter limite. É igual a ansiedade. A ansiedade ela é formada por pensamentos, né? Por pensamentos, por preocupações, por antecipação do futuro. E quando você tem uma preocupação que é excessiva, ou seja, você está todos os dias pensando naquela preocupação ali, já passou 6 meses você está naquele estado, você acaba entrando dentro do transtorno de ansiedade. E aí você desenvolve, por causa disso, essa antecipação do futuro também, né? Algo que vai acontecer daqui a um ano, você já quer antecipar e perde sono, e aí isso vai prejudicar a sua saúde mental. Doutor, e não podemos, de forma alguma, misturarmos aí uma tristeza momentânea, por exemplo, quando o Flamengo perde o jogo, para a ansiedade, não, a depressão de fato, né? Qual a diferença final? Bom, tristeza todos nós temos, né? Eu sempre falo isso. Ansiedade também todos nós temos. Existe a ansiedade normal e existe a ansiedade patológica. Então, a ansiedade, por exemplo, a pessoa vai tirar a habilitação, né? Vai fazer a prova, né? Aquela expectativa. Aquela expectativa, perde o sono. Fez o concurso público, será que eu vou passar? Concurso, Enem, né? Isso. Mas passou ali no concurso, voltou à vida normal. Isso é uma ansiedade normal, é passageira, é temporário. Agora, no momento que isso fica durante 6 meses no mínimo com a pessoa, já passou o concurso, deu tudo certo, mas ela continua ansiosa, inquieta, isso já está desenvolvendo uma patologia. Mesma coisa na depressão. Tristeza todos nós temos em algum momento da vida, né? Às vezes, por causa do jogo, né? O Flamengo perdeu, né? Por causa de ali uma decepção no trabalho, uma discussão ali com algum amigo. É normal, mas no outro dia você está bem, então na outra semana você está bem. Já a depressão é o quê? A gente leva muito em consideração, quando a gente vai levantar uma hipótese diagnóstica, a questão do tempo. Então, se a pessoa está ali pelo menos 2 semanas tendo essa tristeza quase todos os dias, ou até todos os dias, seguida com choro, um vazio, sem esperança, aí ela está desenvolvendo possivelmente uma depressão. Transtorno depressivo maior. Eis aí a diferença. Exatamente. Tá. Um outro detalhe também é a questão das condições de vida, né? Questão social. Ou econômica, como queira. Sim. Também pode ser um fator, um pode motivo? sim.
pode contribuir, né? Questão socioeconômica, né? Sim. Questão sociohistórica também, tudo isso pode contribuir para esse desenvolvimento de ansiedade, depressão ou até outros transtornos psicológicos. Tem sempre alguma coisa nos perturbando, né? Sim. E o que vocês chamam de crise existencial. Crise existencial. Como é que ela pode complicar ainda mais o que já está complicado? Exatamente. Tem muitas pessoas que entram nessa crise existencial, né? É uma crise mesmo de existência, de identidade. Então, tem pessoas que entram numa crise de meia-idade, 40 anos em diante. 40 anos, para a psicologia do desenvolvimento, é a idade da realização. É onde você vai olhar para trás e vai ver tudo que você construiu ou não. E aí é no momento que a pessoa entra numa crise existencial. Olhando para o retrovisor. Né? Exatamente, olhando para o retrovisor. O que eu construí? Cara, não construí nada. Não tenho uma família, não construí uma casa. Não tenho um bom emprego ainda. Não tenho um emprego legal, então não tenho uma profissão. Né? Estou chegando à velhice. Né? Tá chegando à velhice, exatamente. Aí acaba que as pessoas começam a entrar nessa crise existencial, nessa crise de identidade. Né? Qual é o meu objetivo na Terra? Né? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Né? Então, essa pessoa começa a entrar nessa crise existencial que pode levar à depressão, né? À ansiedade, a um estresse altíssimo. Agora, há casos em que a pessoa não tem nenhum problema, aparente, pelo menos não tem, e ela tem uma decepção, seja amorosa ou profissional, e aí desanda, o mundo desanda. Sim. E aí, doutor? Tudo está relacionado ao nosso cognitivo, né? Eu sempre falo dos meus Como vai reagir a isso? Exatamente. Então, assim, tudo está relacionado aos nossos pensamentos. Chamamos de pensamentos automáticos. O que são isso? São pensamentos que invadem a nossa cabeça do nada, qualquer lugar, qualquer momento. E são pensamentos negativos. Então, é você ajustar esses pensamentos. Eu já tive pacientes que, por causa de um pensamento, ele desenvolveu uma ansiedade. Só um pensamento. Ou seja, vou dar um exemplo. Ele achava que os amigos da faculdade estavam rindo dele. Porque toda vez que essa pessoa entrava na sala de aula, eles estavam rindo. Mas eles poderiam estar rindo de uma piada que alguém contou, né? Por causa de algum acontecimento. Não necessariamente por causa dessa pessoa que estava entrando. Não, ia ficar apenas os caras fizessem fazendo cara feia pra mim, mas estão rindo aí, rir também, qual o problema? Pois é, né? Ele quando um sorriso vai ser agredir, Exatamente. vai ser um ato de agressão a alguém. Exatamente. Então essa pessoa acabou desenvolvendo ali uma certa ansiedade, porque ela achava que estavam rindo dela. Mas aí já tinha algum problema oculto, né? Não é Sim. possível, né? Não é normal isso, né? Tinha crenças desde o passado, da infância, que estavam levando ela a ter esses pensamentos automáticos. Por falar nisso, é muito fácil. Eu vi alguns especialistas, não só psicólogos, psiquiatras, também outros da área do comportamento humano, dizendo que o que leva aquela molecada criminosa, não é porque seja criminosa sim, a atacar a escola, matar, esfolar, problemas do passado. Você descontar em cima de quem não tem nada a ver um problema que aconteceu com você num passado recente ou bem distante, com outras pessoas que não tem nada a ver, isso não é normal, isso é mente diabólica. Aí, nesse caso, onde é que entra, qual a participação, qual a importância dos princípios cristãos, professor, Sim, é muito importante. É muito importante essa questão. Não vou dizer do cristão, mas da espiritualidade em si. Espiritualidade, né? Pronto. O homem é visto como um ser biopsicossocial e espiritual. Né? Antigamente, pela ciência, era só visto até o biopsicossocial. E agora tem essa espiritualidade, né? Que pode ser qualquer religião, né? Então, a religião ela ajuda muito, né? A questão da fé, a questão do cristianismo, da Igreja Católica, né? Ou de outras religiões também. Então ajuda muito. Essa questão do massacre também está relacionada muito ao bullying, né? Que é pouco falado. Eu já palestrei muito em escolas públicas e privadas sobre bullying, alguns anos atrás. E o bullying ele tem várias fases, né? O bullying verbal, o bullying físico e a exclusão, né? E aí às vezes o que acontece? Essas pessoas que entram para fazer esse atentado, esse massacre, são pessoas que sofreram bullying no passado e querem descontar esse bullying em alguém que são pessoas, né, vítimas aí inocentes, né? E infelizmente chega a esse ponto que chegou esses meses atrás, né? Mas isso dá de ser tratado na terapia. Eu já tive um mês atrás eu tive um paciente que estava sofrendo bullying, que estava querendo fazer um atentado também, estava planejando e com 2 sessões nós resolvemos o problema. Nós fizemos uma reestruturação cognitiva, ele entendeu que não ia adiantar ele fazer um massacre, essas outras crianças não tinham culpa,
né, do que ele passou no seu passado e deu tudo certo. E hoje, graças a Deus, a mãe está feliz, está bem, porque toda a família é atingida, né? Falta Deus no coração dessa gente, né? Sim. Lamentavelmente. Agora tem aqueles casos também, professor, que a pessoa torna-se refém de alguma coisa. Eu tenho que chegar em determinado estágio, não consegui. Eu tenho que fazer determinado curso, eu tenho que passar num concurso, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que viajar e acaba não conseguindo. E isso também às vezes tira a paz, tira o sossego de muita gente. A pessoa fica refém de uma conquista que ela não chegou a ter e certamente sabe que não terá. Sim. E aí? Sim, exatamente. É isso que a pessoa ela tem que ter tudo muito claro na mente dela. Um dia desse eu estava falando isso para um paciente, ele falou para mim que ele é muito competitivo, né? Gosta de competir. E às vezes você não vai só ganhar, né? Você vai ganhar, você vai perder, você vai crescer, você pode fracassar. Ninguém é imbatível, ninguém é... Exatamente. Então é você ter a inteligência emocional para lidar, né, com essas situações. Ou seja, você tem inteligência, gerenciar suas emoções se você receber ou não, se você não conseguir avançar e tentar novamente, não parar. A inteligência artificial pode ajudar nesses casos de inteligência emocional? Rapaz, Falta. Eu acho meio difícil, né? Inteligência artificial, Legal, né? Legal. O Daniel usou a inteligência emocional, Olha aí, mas tem artificial também aí. Olha aí, rapaz, perfeito. Caprichou aí, ó. Caprichou, cara. Parabéns, hein? É meu? É teu. Vou deixar ela no consultório, já lá. Daniel já Muito bom. conseguiu uma consulta de graça, querendo. Olha aí, ó. Já precisando, né? Muito bom. Se você ligou o seu televisor agora, não assistiu a programação da TV Rio Branco, nem essa entrevista desde o início, eu acabei de conversar aqui com o psicólogo Aleph Costa. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui, doutor. Foi meu. Querendo acrescentar algo, fique à vontade. Ainda há tempo. Ainda dá tempo, né? Sim. Eu só quero agradecer, né? Se for possível, pedir pro pessoal me seguir no Instagram. Todos os dias estou dando dicas. Vamos lá, vamos bombar aí. Dicas Diga aí. gratuitas lá, né? Psicólogo.Aleph Costa. Psicólogo.Aleph Costa. No Instagram. Instagram, exatamente. E também fiz uma parceria recentemente com a empresa Isal, em gestão de pessoas, né? Lá nós estamos fazendo trabalho de orientação profissional. Futuramente vamos fazer trabalho de orientação vocacional para quem tem dúvidas, né? Qual é a carreira que eu quero seguir, qual é a faculdade que eu quero fazer, e às vezes você está nessa indecisão. Então, junto com o pessoal da Isal, nós vamos fazer essa orientação vocacional e orientação profissional para quem está entrando no mercado de trabalho, não tem experiência, não sabe como organizar um currículo. E aí fica aí a dica aí para essas pessoas. Se o cara não consegue organizar um currículo, como é que ele quer ser empregado? Sim. É importante, então, a ajuda aí. Sim, por isso nós fazemos, né? Eu acabei de sair de uma orientação profissional justamente para alinhar isso, né? A vestimento, qual é o vestimento, como é que é a sua expressão facial, corporal no momento de uma entrevista de emprego, uma vestimenta adequada, uma comunicação assertiva. Tudo isso nós fazemos na orientação profissional, né? Em parceria com a Isal. Para se dar bem numa entrevista profissional, para você obter um emprego, não basta ser apenas inteligente. Sim. Tem algumas técnicas, né? Alguns macetes. Tem né, sim, professor? tem algumas A estratégias. apresentação em si, o vestimento que você usa no momento. Exatamente, tem algumas estratégias. Não é só falar, né? O corpo Pequenos fala. detalhes, o cara tem que saber tudo. Por exemplo, quem vai fazer a entrevista é Flamengo, o cara vai com a camisa do Vasco, ele já vai em desvantagem. O cara já vai tá fora. Exato. Tá pensando que é brincadeira, né, Daniel? Tem isso também, meu amigo. Tem isso também. Sim, exatamente. É isso mesmo. Tem alguns macetes que você precisa. Tem algumas Aí estratégias. depois de estar empregado, tudo bem. O cara vai lá, pode até fazer a zoação depois, mas Sim. já passou, né? Com certeza, É isso. com certeza. Uma amiga nossa, para encerrar, uma amiga nossa, a Michela Batista, ela é dona da Medprev. Eu vou passar o seu contato para ela para vocês fazerem uma parceria aí. Ótimo. Ampliar aí a sua clientela e ela também, né? Estou à Uma disposição. via de mão duplas, Sim. quando os dois saem ganhando. Parceria é isso, né? Isso é parceria. Valeu, professor. Pode contar um abraço. comigo. Aí. Obrigado, Muito hein? obrigado aí, tá? Um abraço. Sucesso. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Curta aí o restinho do feriado, né? Para muita gente, né? Serviço público é feriado hoje e amanhã. Aí, sábado, domingo, ninguém trabalha mesmo. 5 dias aí de folga, né, Daniel? 5 dias. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.